Vamos então retomar o nosso direito das sucessões, matéria de sucessão testamentária. Hoje eu vou, como diziam os meus primos, o pó, porque meu nariz está péssimo, minha rinite está furiosa, é excesso de aulas, mas o sacerdócio exige sacrifícios físicos, morais e psicológicos. E já que isso não veio aqui, falta no meu registro. Aí eu estou lascado. Uns 4 mil, vão ver para 3 mil, não sei. Muito bem. Então, o tema de hoje é o tema das espécies ou formas de testamento. Ele só não é mais chato que o tema da fundação, que é pior que ele. Porque, na verdade, isso aqui é um roteiro do código, em que o código traz formas ordinárias de testar e formas extraordinárias de testar. Por que ordinárias e por que extraordinárias? Ordinárias são aquelas comuns que eu faço quando eu não tenho um motivo que eu chamaria de impeditivo para testar. E as formas extraordinárias são aquelas em que eu estou impedido de me valer das formas ordinárias. Seja porque eu estou em viagem marítima, em viagem aérea ou em guerra. No campo de guerra. Que eu posso estar numa guerra, por exemplo, a guerra do Paraguai. São Paulo, você podia testar um tabelionato durante a guerra do Paraguai. Isso não impedia de testar. Só que se eu estou no fronte da guerra, aí eu não posso me valer das formas ordinárias de testar. O código, então, separa as fontes, as formas ordinárias, que são 3. Vou dizer para os senhores os nomes delas e os artigos correspondentes. A primeira forma ordinária é o testamento público, artigo 1864 a 1867. 1864 a 1867. A segunda forma é o testamento cerrado, 1868 a 1875. 1868 a 1875. E a terceira forma ordinária, ou comum, é o testamento particular, que recebe o simpático nome de hológrafo. Se hológrafo tem H ou não tem H, metade dos livros põe com H, metade põe sem H, e o Zeno diz que qualquer uma das duas pode. Então, os senhores escolham se o hológrafo, holos do grego, é o todo, né? Particular hológrafo, artigo 1876 a 1880. Qual é a marca das formas de testar? Solenidade. Cada uma tem a sua, a sua forma de ser garantidora da vontade do morto e que, portanto, qualquer requisito que a lei exija deve ser observado sob pena de nulidade do testamento. Mas lembro eu que já disse aos senhores e senhoras que o STJ tem flexibilizado as formas testamentárias, não sem pôr em risco a segurança jurídica de que o testamento espelhe efetivamente a vontade do morto. Mas solenidades testamentárias têm uma regra óbvia: não cumpridas, o testamento é nulo. Não tem flexibilização nenhuma na lei. Quem flexibiliza é a jurisprudência. Está bem claro isso? Então, quando eu digo, são 2 testemunhas, tem uma, é nulo o testamento. O testamento de dupla leitura, como no caso da pessoa cega, daqui a pouco eu vou mostrar. E o problema que esse artigo tem hoje com essa pessoa com deficiência. 2 leituras. Se tem uma, é nulo. Isso é lei. A lei não flexibiliza nada. É garantia de certeza de que o testamento espelha a vontade do morto. Afinal, quando ele produzir efeitos, a pessoa não vai estar aí. Bom, o código começa falando, na verdade, antes das formas de testar, de testamentos que não podem ser feitos. Ele vai dizer, isso aqui eu não aceito como testamento. É o artigo 1863. Felipe, toda vez que eu falar de um artigo, você vê se o projeto mudou alguma coisa, você me avisa, tá? Que a gente fala para eles, tá? O artigo 1863, portanto, que vem antes dos artigos que descrevem as formas ordinárias de testar, ele vem com uma proibição, na verdade. Ele vai dizer assim: é proibido o testamento conjuntivo, seja simultâneo, recíproco ou correspectivo. Testamento conjuntivo
seja simultâneo, recíproco ou correspectivo. E como eu nunca decorava o que era cada um deles, eu peguei, quando escrevi o livro, fui no Silvio Rodrigues e transcrevi o do Silvio Rodrigues para a gente saber o que é cada um deles. O que significa, então, testamento conjuntivo? Duas pessoas testam no mesmo instrumento. Duas pessoas testam no mesmo instrumento. Eu falo duas, mas poderiam ser 3, 4, não importa. É que na normalidade da vida, quem fazia isso antigamente era marido e mulher, que pegavam o mesmo testamento, faziam juntos, assinavam, mesmo que era a comunhão universal de bens, o que é meu é dele, se eu morrer, minha parte vai para ele, se ele morrer, vai para mim, no mesmo instrumento. Isso é testamento conjuntivo, também chamado de mão comum, feito no mesmo instrumento. Só para fazer uma nota bem importante. O testamento em que marido testa para mulher e mulher testa para marido disponível é o mais comum dos testamentos. Por quê? Porque a pessoa tem medo de, na sua morte, o outro ou outra ficar desprotegido patrimonialmente. Então eles fazem testamentos espelhados. O que a lei não quer é que eu faça no mesmo instrumento. Então, por favor, não confunda uma coisa com outra. Fazer um testamento dele para ela e dela para ele são coisas absolutamente comuns, desde que não sejam as vontades declaradas no mesmo instrumento. Então não há nulidade alguma, ao contrário. E normalmente se testa no mesmo dia, tá? Os dois vão tabelião, os dois têm as mesmas testemunhas, os dois dizem o que eu quero é isso, mas só um detalhe sobre o testamento, tá? Há um princípio desde o direito romano sobre o testamento que ele tem que começar e terminar no mesmo ato. Eu não posso, por exemplo, falar assim, agora para a leitura, amanhã chama as testemunhas. Não. O Zé não dizia, isso é verdade. Se acabar a luz do cartório e eu não tiver ainda assinado, no dia seguinte começa do zero. Não é assim, de onde nós paramos mesmo? Aqui na página 2, vamos ler a página 3. É unicidade do procedimento testamentário. Isso quer dizer que se o marido e a mulher forem testar um para o outro, isso ocorre muito. Um faz o testamento inteiro, o outro faz inteiro. Não é os dois sentados juntos, cada um falando uma coisa, cada um faz o seu inteiro. Mas em instrumentos separados. Portanto, o mesmo instrumento não pode. O projeto prevê aqui uma alteração. O caput ele tira a proibição expressa do recíproco e adiciona um parágrafo único para dizer que admite-se o testamento conjuntivo recíproco entre cônjuges e conviventes, qualquer que seja o regime de bens, sem perda da sua revogabilidade por qualquer dos testadores, nos limites de sua disposição. Qual é o problema do testamento respectivo? Eu deixo para você e você deixa para mim. Se a gente fizer cada um no seu instrumento, quem se arrepende vai lá, revoga, e o outro, que se quiser, que também revoga o dele. Não há nenhum problema. Imaginemos dois grandes amigos que digam assim, vamos fazer um testamento que eu deixo tudo que é meu para você e vice-versa, não tendo dois necessários? Vamos. Cada um faz o seu, tudo bem? Nunca junto. Por quê? O problema de fazer junto é que dá uma ideia. E se eu me arrepender? Lembra-se que eu lhes disse que a revogabilidade é a essência do testamento? E que não existe testamento irrevogável, ainda que eu diga que ele é irrevogável, ele é revogável. Falei até do Ulisses. Então, o problema do testamento conjuntivo, recíproco, é que normalmente quem quer fazer é marido e mulher. E o projeto libera, desde que ele seja revogável por um só. Então, por que cada um faz o seu logo? Daí você paga 2 emolumentos. Então aqui você paga um emolumento único. Então o que o projeto vai liberar? Testamento conjuntivo, recíproco, só entre cônjuges e companheiros. Não entre amigos, entre irmãos, entre primos. Está bem claro isso? Vai suavizar a regra. Eu acho isso uma bobagem. Explico por quê. Saindo da teoria, indo para a prática. Vocês imaginam que o cliente fala para os senhores, eu quero fazer o testamento deixando 50% dos meus bens para minha mulher se eu morrer. E ela fala a mesma coisa. Quem disse que eles vão morrer casados? Certo? Já pode estar no 3º casamento até a morte chegar. Certo? Então é melhor cada um fazer o seu, porque cada um revoga o seu. Porque já que ele é revogado por uma vontade, bom, a vontade revoga o meu, mas não o dele. Então se no mesmo instrumento tivermos 2 vontades, e o marido for lá e revogar, o da mulher está valendo. Valendo isso de eficácia, né? Então é uma coisa que não faz sentido prático nenhum, pôr os 2 no mesmo. Aliás, talvez fizesse, posso dizer que talvez fizesse, no século XIX e no século XX, que era a comunhão universal, casamento indissolúvel, casamento por toda a vida, o divórcio é de 77. Isso aqui é fora do seu tempo. É uma disposição fora do seu tempo. Sabe por quê? Se vocês tiverem família comigo, sabem. Quando as pessoas não se casam por comunhão parcial, que é o regime legal,
Qual regime elas escolhem pelas estatísticas? Não é a comunhão universal, é a separação total de bens. Então, o casal que opta por separação total de bens vai querer, por exemplo, entre aspas, se liberado em testamento conjuntivo. Se eu não quero nem regime entre vivos, eu vou querer sucessão, mortes causa. Isso me parece que é saber. É lei do século XIX, tá? Isso veio com 200 anos de atraso. Agora, se for aprovado, podemos fazer. Sempre deixando um revogar sozinho. Se não deixar, é contrato do testamento, que precisa de revogação bilateral. Por isso que o artigo está bem escrito, mas me parece completamente idiota para os tempos atuais. Mas também não é uma coisa que prejudica o sistema. Quem não quer, não faz. Quem quiser, pode fazer. Então, vamos explicar os 3 tipos. Silvio Rodrigues. Simultâneo. Será simultâneo quando os testadores dispõem em benefício de terceiros. Ou seja, a gente diz, eu quero que os bens vão para a Fundação Antônio Prudente, do Câncer. E ela diz a mesma coisa, no mesmo testamento. Conjuntivo e simultâneo. Os bens em benefício de terceiros. Recíproco, vocês perceberam que quando eu a instituo como herdeira e ela me institui, é recíproco, porque é como se fosse uma troca de favores. Se eu morrer antes, vai para você, se você morrer antes, vem para mim. Recíproco. Os próprios testadores se beneficiam um ao outro. Isso. E correspectivo, quando o benefício otorgado por um dos testadores ao outro, o benefício otorgado por um dos testadores ao outro, retribui vantagem correspondente. Ou seja, eu aqui vou escolher dar um benefício idêntico ao que eu vou receber. Aqui não precisa nomear, você é minha herdeira, eu sou seu herdeiro, mas a gente vai escolher um benefício sucessório e um vai otorgar ao outro. Por exemplo, na minha deixa testamentária, eu digo que se eu morrer antes, você recebe 200 mil reais. Não é que você é minha herdeira, tem uma vantagem. Você tem aquela fazenda e ela diz a mesma coisa, a gente faz uma troca de favores, tá? No testamento. Então vejam, tudo isso pode ser feito em cédulas separadas. O que eu não posso fazer na mesma cédula, salvo se o projeto for aprovado. E por isso que essa questão é muito, na prática, ela é irrelevante. Porque nenhum tabelião sente por 2 pessoas testarem ao mesmo tempo na mesma cédula. Você não diz, mas irmão, nem todos os testamentos são para tabelião, tem o testamento particular. Mas se os senhores olharem os índices de pessoas que testam no Brasil, bom, esse índice tem dia 0 antes do Código Civil de 2002. Era mínimo, era ridiculamente baixo. Com a confusão da sucessão legítima, aumenta a testamentária, já que a lei anda mal, é melhor que eu tente ajustar minha própria sucessão. E a sucessão testamentária cresce no Brasil. E com o planejamento sucessório, ela cresce mais ainda. Mas mesmo assim, é um número ridiculamente baixo de pessoas que testam. E daí, das pessoas que testam, evidentemente das formas extraordinárias, no avião, no navio e na guerra, é inexistente. Não tem, não existe. Assim. Notícias. Ah, mas eu conheço um caso, parabéns ao senhor, podia até pôr no livro, porque ninguém conhece caso. Agora, dos testamentos ordinários, qual que é o predileto de aceitação? O público cerrado ou o particular? Claro que é o público. Porque o público dá mais segurança, como eu vou mostrar agora. Por isso que dificilmente você pega um testamento particular. Dificilmente você pega um testamento cerrado. O meu sonho era fazer um testamento cerrado. Vocês imaginem a dúvida das pessoas sabendo o que você pôs lá dentro. Porque o testamento cerrado, o conteúdo é desconhecido, né? Mas já vou falar isso para os senhores. E daí você escreve o que você quiser no testamento cerrado. E você chega com aquele papelzinho dobrado, entrega ao cartório, que é o notário, diz assim, o que está aqui é minha vontade. E ele perguntou o quê? Não conto. Você não é obrigado a mostrar o que está escrito. Algumas pessoas se aconselham com o notário para ver se fizeram tudo direitinho. Mas você não é obrigado. Daí, e o que está aqui é a minha vontade. Quando abre, é só xingando parente, é só atacando pessoas, é só dizendo que os parentes são todos os malditos. É uma delícia testamento cerrado. Eu gostaria de fazer um, porque é bonitinho, sabe? Você dobra e costura, cose, e vem uma cera em cima. E depois eles te entregam num envelopinho de plástico, para evitar que a água o estrague, né? Mas por óbvio que o testamento cerrado tem um problema, né? Qual é o problema? E se ele sumir? Acabou. Nunca ninguém vai saber o que você escreveu. Então é um problema. Mas vamos falar das formas de testamento, e a gente vai vendo o público particular, o público cerrado particular. Então, do testamento público. 1864. São requisitos essenciais do testamento público.
ser escrito por tabelião ou por seu substituto legal. Dissemos isso na última aula, hein? Quando você vai a um tabelionato de notas, para fazer uma escritura de venda e compra, doação, mandato, qualquer um dos escreventes pode fazer e lavrar esse ato no livro. Quando é testamento, só o tabelião ou substituto legal. Ou seja, não há terceiros que possam se valer da faculdade de ouvir o testador e lavrar o testamento do livro. Se um escrevente, por acaso, usurpar essa função, o testamento é nulo. Tem que ser ou o próprio tabelião ou o seu substituto legal. Depois, ser escrito também um substituto legal, em seu livro de notas, de acordo com a declaração do testador, podendo esse serviço de minutas ou apontamentos. Claro, pode tirar do bolso e falar assim, deixa eu ver aqui, eu tenho 7 imóveis, esse vai para o sobrinho João, sobrinha Maria, ele pode. Tá? Só um detalhezinho aqui, antes de tudo, é que quando o tabelião for começar a lavratura, ele antes tomou um cuidado que todos os bons tabeliões tomam. Qual é o cuidado? Conversar com o testador para ver se ele sabe o que ele está fazendo. Conversar com coisa genérica, não sobre o testamento. Tudo bem? Qual é o seu nome? O que o senhor faz da vida? O que a senhora faz? A senhora mora onde? Porque se ele sentir que o testador tem rateios de lógica, veja, não começou o testamento ainda. Ele tem que se recusar a lavrar o testamento. Porque ele não sabe se aquilo que ele vai dizer é o que ele efetivamente quer. Então existe quase que toda uma preparação prévia. Bom, no final das contas, eu adoro fazer testamento. Eu acho que o testamento é o instrumento mais inteligente possível para uma boa sucessão bem feita. E aí, ele conversa. E se a pessoa rateia, não tem testamento. Para naquele ato. Mas aí, se ele vê que a pessoa sabe o que ela quer, a pessoa pode tirar do bolso um papelzinho e falar assim, eu quero isso. Normalmente, senhores e senhoras, não é assim que funciona. Quando o testador está auxiliado por um advogado, ele procura um advogado, o advogado faz uma minuta e manda ao tabelião. Na verdade, não é bem assim na prática. Chega ao... Bom, não estou dizendo que não é bem assim, porque para os meus clientes vou eu junto, mas você pode chegar no tabelionato aqui, do 26º, aqui na Sé, e sentar lá e falar, quero testar. E vai poder testar sem ninguém. Mas normalmente tem uma troca de minuta, o tabelião, quando não gosta de alguma coisa que a gente faz, pergunta porque fez aquilo. Às vezes a gente não gosta do que o tabelião faz, a gente fica discutindo. É um processo construído. Por isso que também essa ideia aqui romântica, de chegar no tabelião, falar, o que o senhor quer? Ele tira uma notinha do bolso. É de novela das 8, ninguém faz isso. Deixa eu ver aqui, esqueci a nota, voltar para casa, buscar o papelzinho. Ninguém faz, mas pode fazer, tirar os apontamentos do bolso. Lavrado o instrumento, ou seja, na folha do livro, ele deve ser lido em voz alta pelo tabelião ou testador e 2 testemunhas. Repare que ele diz aqui, a um só tempo. Quer dizer, não pode parar no meio. Desde o direito romano, tem que começar e terminar o ato. Ou pelo testador, se o quiser, na presença destas, as testemunhas e o oficial. Então, a leitura normalmente é feita pelo tabelião ou pelo próprio testador. A gente, como advogado, faz o quê? Confere documentação para ver se o RG bate, se as informações batem. Quando tem muito imóvel, a gente vai fazer um testamento bonitinho com matrícula, a gente verifica se as matrículas mencionadas estão corretas. Tudo normalmente faz isso antes, mas na leitura a gente acompanha para ver se tem algum erro. Tá? Os senhores vão me perguntar. Então, vai ser feita a leitura pelo tabelião. Normalmente ele diz, é isso que o senhor quer? É isso que a senhora quer? É isso. Então vamos passar a assinatura do ato. E as testemunhas são perguntadas. Senhores e senhora, testemunhas, 2 só. Ouviram que é isso que ele quer, que ela quer? É, ouvimos. Então vamos assinar. Precisam ser 2 testemunhas? 2 é o mínimo, certo? Eu gosto de levar 4. Eu explico por quê. Se houver dúvida entre elas, uma morreu, uma desaparecer, sempre aparece mais alguma. E como eu estou dando uma aula agora de teórica e prática, eu gosto de mais uma coisa, que as testemunhas sejam mais novas que o testador. Porque o testador fala assim, doutor tem 90 anos, vou levar meus amigos de 105. Bom, a chance deles testemunharem é muito pior, é muito pouco provável, né? Então, outro dia eu fiz um testamento para um primo do meu pai, eu fiz uma doença sucessória muito, muito interessante. Ele é um homem de 80 anos. Ele falou, então eu vou levar testemunha meus filhos. Eu falei, não, esquece primo, é de alguém mais novo. Ele pegou 2 amigos / colegas. E há um problema aqui, que Zeno Veloso enfrenta, muito bem enfrentado, de dizer que amigo não pode ser testemunha do testamento. Bom, esse amigo não pode ser testemunha, você vai pegar alguém na rua e falar, entra aqui no cartório,
você nunca mais vai ver essas pessoas. Então, normalmente, aqui tem que impugnar o testamento dizendo a testemunha é amiga do testador. Eu confesso aos senhores que eu nunca levei inimigo. Quem é o seu inimigo? Pega o inimigo e fala, vem aqui para ver o que eu quero testar. Então, o que não pode ter é a testemunha beneficiada pelo testamento, claro. Porque senão ela está jogando nos dois lados. Vamos dizer, do benefício que recebe, então ela tem interesse em confirmar o testamento. Mas não tendo benefício, não precisa pegar uma pessoa neutra. Antigamente, doutor Eduardo, muito antigamente, os tabeliães pegavam os funcionários do tabelionato e eles ficavam o dia inteiro ouvindo o testamento. É sério isso. Então você pegava 20, aqui não tinha tudo isso num dia, mas 20 testamentos num dia, e as 20 testemunhas eram as mesmas. O João e a Maria, o dia inteiro ouvindo o testamento. Hoje eles não fazem isso. Eles pedem para a gente levar a testemunha. É muito difícil o cartório aceitar usar funcionário como testemunha. Por quê? Uma razão óbvia. Se dá uma briga, o funcionário vai lembrar daquele dia daquela pessoa, não, ele assistiu a 20 testamentos. Agora, se é alguém conhecido do testador, ele tem mais clareza para depor em juízo sobre a vontade do testador. Então, os melhores cartórios não aceitam que você tenha testemunha, que a gente chamava de ad hoc. Pegava no cartório mesmo, falou, senta aqui e ouve o testamento. Não se esqueça que no Código Antigo exigiam-se 5. Era bem mais complicado que 2. Bem mais complicado que 2. Professor, Oi. herdeiro pode ser testemunha? Qualquer beneficiado ou qualquer influenciado não pode, porque há conflito de interesses. Não pode. Tem que ser alguém totalmente isento. Então, vou lhe dar um exemplo claro. Eu, no meu testamento, vou beneficiar o Nazar com a biblioteca, a minha parte. E ele vai me beneficiar. E depois nós vamos ter uma cláusula recíproca trocada nos testamentos, que depois que os dois morrerem, a biblioteca junta com a do Zeno. Vai ser uma coisa recíproca. Então ele não pode ser testemunha. Ele vai ter vantagem do meu testamento. O problema é achar que não tem a vantagem do meu testamento. Então eu vou passar aqui no centro, levar o professor Campinon e a professora Nina, que eu adoro os dois, mas são mais velhos que eu, não adianta. Se pegar alguém mais novo, da minha idade. Professor Mark. Professor Mark, por exemplo. Aí o testamento é rígido. Rigidíssimo. Muito bem. O senhor é pianista, é mais que eu. Mas ele é mais velho, né? Ele é bem mais velho. Não, é melhor não. Não. Tem que pegar alguém mais novo. Pegar um aluno e falar, o senhor vem aqui, vamos fazer testamento hoje de manhã. Não, eu já vou para a aula romano. Não, vamos testar. Pegar para o aluno e ele vai fazer testamento. Bom, ser um instrumento em seguida a leitura assinado por quem? Pelo testador, porque afinal a vontade dele está espelhada, pelas testemunhas e pelo tabelião. Já aconteceu aqui de tabelião esquecer de assinar testamento. E se tabelião esquece de assinar testamento, há uma questão interessante. Porque nós temos 2 testemunhas e nós temos a vontade do testador espelhada. É verdade que no testamento chamado de particular, ou hológrafo, geralmente serão 3 testemunhas, tá? Não 2. Mas eu entendo que esse é um dos poucos casos que a jurisprudência está certa ao admitir a chamada conversão substancial de testamento público por vício de forma. Não conversão de um negócio em outro. A conversão de forma. O testamento que era público, por ausência de setor do tabelião, é aceito como privado, particular. Ah, mas se não, lá precisa de 3. Lá precisam 3 testemunhas que só precisam de 2. Está faltando testemunha, mas espera um pouquinho só. Se o tabelião esqueceu de assinar, teve toda uma solenidade muito maior que os testamentos privados, particulares. Então aqui eu admito tranquilamente a chamada conversão formal, quando o tabelião esquece de assinar o testamento. E a doutrina, nesse ponto, nem diverge. Porque só faltava o tabelião esquecer e ferrar a vontade do morto. Sendo que ele expôs. E só uma última nota, e depois eu vou ler o parágrafo único. Esse testamento hoje em dia, muitos cartórios fazem uma coisa interessante, que depois o Felipe vai ler no projeto. O que eles fazem hoje em dia? Com a lei como está? Evidentemente que a lei não fala de gravação do testamento. Não fala, não tem regra. Mas os cartórios têm feito uma coisa interessante, que é gravar o testamento para mostrar, se houver briga, a cara do testador, como ele estava naquele dia, o que ele falou. Isso não é exigência legal, é ao contrário. Não existe requisito de validade indicado à gravação. Mas os, vamos chamar, cartórios mais updated, com evolução tecnológica, põe um celularzinho, como tem aqui, filmando minha aula, e fala, hoje vamos iniciar a lavratura do testamento da senhora Maria, seu nome, dona Maria, seu RG, até para mostrar que ela está. É engraçado que toda vez que eu estou lembrando do detalhe.
toda vez que faz leitura, é da praxe notarial para mostrar que o testador, a testadora sabe o que estão fazendo, não falar o nome, nem o RG, nem o CPF, nem o endereço. Seu nome, seu CPF, seu RG, seu endereço, daí começa a leitura. Para mostrar que a pessoa, enfim, está com as faculdades mentais rígidas. É na hora que assina mesmo o tabelião? Na hora. Na hora. Todo mundo. É assim, doutor. Acabou, o tabelião está na ponta da mesa normalmente. Testador, 2 testemunhas, tabelião. Todo mundo assina. É ato único, corrido. Depois, diz o parágrafo único. O testamento público pode ser escrito manualmente ou mecanicamente. Quer dizer, mecanicamente. Por que isso tem aqui? Porque no Código 16 só dizia que o testamento era manual. Porque no Código 16 era o tempo que o Largo de São Francisco tinha o Tiranossauro Rex ainda passeando atrás do estegossauro. Agora repare, por isso que é bonito pegar cartórios antigos e abrir os livros e ver as declarações do tabelião. Só que pensem, o código é de 16, mas foi código até 2002, quando já tinha inclusive computador. E daí, como o código não dizia de forma mecânica, começou a surgir um problema. Será que o testamento feito por máquina de escrever ou por computador é nulo? Ah, pelo amor de Deus. Então, nós vamos continuar em 2002 escrevendo no livro, e ninguém mais sabe escrever, ninguém mais entende letra de ninguém. Então, o código pôs a palavra mecanicamente para deixar claro que ele pode ser feito por máquina de escrever, como era feito nos anos 80, ou por computador, como passou a ser feito posteriormente. E vamos rubricar, se por acaso o testamento passar mais de uma página no livro, como todo qualquer contrato, rubrica-se para mostrar que aquela página, que não a final, onde ele apôs a assinatura, é a vontade dele. Só uma coisa sobre a rubrica que é interessante. As testemunhas não rubricam todas as páginas. Elas só assinam na página final do livro, onde acaba o testamento. Quem rubrica é só o próprio testador. Para deixar claro que aquela é a vontade delas. As testemunhas não precisam afirmar que aquela é a vontade do testador, porque elas ouviram e na última página disseram: tudo que foi lido aqui é a vontade dele, tá? Então ele não tem que ter rubrica das testemunhas. E rubrica não tem que ter nunca, porque é erro de português. Agora, rubrica nem das testemunhas, nem do tabelião. Quem rubrica é só o próprio testador. E a gente, quando vai ser testemunha, dá uma vontade de rubricar tudo, porque no contrato a gente rubrica tudo, certo? Da primeira até a última página. Bom, e se o testador não souber ou não puder assinar? Ele tem que assinar, faz parte da conclusão do ato. O código diz: o tabelião ou seu substituto legal assim declarar. Por exemplo, eu sou destro, estou com a mão quebrada por um acidente, não posso assinar. Declarará, e assinando neste caso pelo testador, e a seu rogo uma das testemunhas. Então eu vou dizer: por favor, João, você foi meu amigo que veio aqui, assina por mim. E vai ter escrito: a rogo é literalmente a pedido, ele assina por mim, porque eu não posso assinar. Tá? Isso é 1865. Depois nós vamos passar pelo projeto, que mudou bastante. Né? O projeto muda tudo isso aqui. Porque o IPD falou: acho que tem que ter testamento por vídeo. Eu já disse aos senhores, meu medo é essas montagens que fazem no dia que a pessoa aparece a pessoa e não é a pessoa. Mas isso não é porque eu sou velho que nós não temos medo de mudança, né? Bom, 1866. Aqui começa o problema. O indivíduo inteiramente surdo, sabendo ler, lerá o seu testamento. Repare, por que o indivíduo inteiramente surdo lê o próprio testamento? Se alguém fizer a leitura, ele não tem condições de perceber. Apesar que ele pode ter até leitura labial. Mas o código pede para ele ler, porque não há nada mais fiel do que ele vê o que ele vai assinar depois. Então ele lerá em voz alta ele, o próprio testador, que seja surdo. E depois, o que mais o código diz? E se não o souber, designará quem leia em seu lugar presentes as testemunhas. Isso quer dizer, ele vai ter alguém de confiança para ler, que não são testemunhas, que ele vai levar e falar assim: eu confio em você, já que eu não sei ler, você vai ler por mim. Não necessariamente. A surdez e a mudez não andam necessariamente juntas. Tem muitas pessoas que nascem surdas e que vão aprendendo a falar. Eu vou te dar um exemplo: quem é surda muda recuperada, porque aprendeu a falar para a professora Mariana Diniz. E a professora Mariana Diniz é uma coisa muito interessante. Bom, ela é uma dama, né?
uma mulher incrível, a professora Marilena. Eu não tive quase contato com ela, porque por ser franciscano, nos anos 90, o que era da PUC nós nem passávamos perto. Porque hoje a birra que vocês têm que ser xingam maquinzista aí nos jogos jurídicos, nós xingávamos PUCiano. Então a gente não passava nem perto da Rotoria Sul. Mas eu conheci Marilena Diniz já bem depois, no Instituto Álvaro Vilaça Azevedo. Era interessante que para você falar com ela, ela lia o lábio. Então você estava sempre à frente dela. Não podia falar pelos lados que ela não entendia. E ela fala perfeitamente bem. E ela se recuperou. Então nem todo surdo também é mudo. Agora vocês vão dizer o seguinte, Simão, que é a primeira discussão que surge aqui. Mas quando o estatuto da pessoa com deficiência diz que a pessoa com deficiência é plenamente capaz, esse artigo que prevê dupla leitura, ou leitura pelo próprio, dupla do cego, leitura por aquele que é o testador, ou por um amigo, esses artigos nos tornaram inconstitucionais, porque afinal, eles discriminam a pessoa que seja surda. Essa é uma questão que para mim não se coloca, porque ninguém pensa que o artigo quer punir aquele que é surdo, ou quer sacanear aquele que é surdo. Ele quer que aquele que é surdo tenha segurança de que a sua vontade não foi deturpada por um conluio do tabelião com um amigo. Então ninguém que estuda direito civil a sério acha que isso é forma de preconceito. Ninguém. Mas isso do estatuto acha. Então tem que ser dito isso. Ninguém acha que dizer que o menor com 12 anos não pode assinar contrato que é preconceito etário. Todo mundo acha que com 12 anos ele não pode assinar contrato. Mas quem isso do estatuto diz, isso é um preconceito horroroso. Essa norma inconstitucional caiu. Bom, se caiu, o tabelião cumpre, que está no código até hoje. Se caiu, não caiu da lei, caiu numa função teórica. E os senhores concordam comigo que o tabelião é melhor cumprir o código do que ter um testamento nulo com base em interpretação sistemática? A norma não é discriminatória. A norma ajuda a pessoa a entender o que ela está fazendo. No mundo de hoje, há uma confusão entre discriminação e proteção. E pior é o da pessoa cega. Que uma vez, o professor Gunazar, deixa eu só escrever, porque eu esqueci de ensinar. O professor Gunazar estava dando aula e falou: o testamento do cego. Daí o aluno levantou a mão. O senhor não pode chamar cego de cego. O senhor tem que chamar o cego de deficiente visual. E a gente tem que chamar o cego de cego por uma razão muito simples, sabe qual é? Que se o senhor usar óculos como eu uso, todos nós temos deficiência visual, só que depende do grau. Tem graus menores e graus maiores. E se eu disser o deficiente visual tem essa regra, é qualquer pessoa que tem problema de visão. O cego é o extremo da deficiência visual. E por isso que precisa de uma proteção. Qual é a proteção do cego? Do artigo seguinte. A proteção do cego é do artigo 1867, que vai dizer o quê? Ao cego só se permite o testamento público, que lhe será lido em voz alta 2 vezes, uma pelo tabelião ou por seu substituto legal e outra por uma das testemunhas designada pelo testador, fazendo-se menção na cédula da dupla leitura. Tudo bem? Esse artigo aqui, as pessoas que definem o estatuto dizem que ele é inconstitucional, que não pode proibir o cego de testar por testamento particular, por exemplo. Novamente, é uma leitura que, no meu sentido, fragiliza a posição de alguém que tem uma diferença. Eu vou dar um exemplo para os senhores que eu ouvi uma vez, que eu acho muito interessante. Se a competição for de subir numa árvore, tratar de maneira igual o macaco e o peixe é um problema de falta de noção, porque o peixe não é igual ao macaco. Isso aqui não é uma coisa que, assim, como o senhor é pior que eu, tenho visão, o senhor vai ter uma punição sistêmica. Está bem claro isso? Isso é uma leitura para que se garanta que ele tenha o direito de testar com a sua vontade rígida. Agora, se os senhores forem fãs do estatuto, tem um problema. Os 2 artigos são inconstitucionais, o do surdo e o do cego, e o testamento é liberado de qualquer forma que queira. Na prática, isso não ocorre, quando o campo teórico. Agora, vocês vão ver que o Mário, que cuidou dessa parte, teve um cuidado que eu acho louvável no projeto, de conversar com entidades que
tem assistência a pessoas com deficiência física, para ouvi-los como melhorar a vida das pessoas que querem testar e com uma deficiência física tem uma limitação. Então o projeto foi muito cuidadoso nesse ponto. Não foi uma coisa assim, o que o Simão acha, o Tartus, não. Ele foi ouvir as entidades, fez reuniões e preparou artigos próprios para atenderem o que as entidades traziam de pleito para as pessoas com deficiência. Começa pelo último aí, 1867, do cérebro. A pessoa com deficiência visual poderá testar por qualquer forma, com a gravação obrigatória do ato em sistema digital de som e imagem. Parágrafo único. Gravação obrigatória do ato por sistema digital de som e imagem. Parágrafo único. Em se tratando de testamento público, o testador com deficiência visual pode solicitar cópia do seu testamento em formato acessível, incluindo braille, áudio, fonte ampliada e arquivo digital acessível. Porque o Braille, até o Mário trouxe isso para a comissão, não é, primeiro todo, a pessoa que tem deficiência visual que sabe ler Braille. E segundo, que hoje em dia, como a mídia lê, né, você pode, por exemplo, tá cansado, você não tem deficiência visual, mas você não quer ler e a mídia lê para você, tem outras técnicas que não só o Braille, porque parecia a mim, como leigo, que bastava pôr testamento em Braille, mas não é. Tem outras técnicas que podem incluir as pessoas com deficiência visual no, vamos chamar, no direito de testar. Tem mais alguma coisa? Nesse não. Não. E o de cima do surdo, como é que ficou? O testamento público da pessoa surda ou com deficiência auditiva, total ou parcial, será obrigatoriamente gravado em sistema digital de som e imagem. Parágrafo 1º. Se souber ler, lerá o seu testamento, diante do tabelião. Não sabendo ou não podendo se expressar, designará quem o leia em seu lugar, podendo indicar um intérprete da língua brasileira de sinais, Libras, para simultaneamente lhe dar conhecimento do conteúdo. Parágrafo 2º. O tabelião deverá obrigatoriamente realizar a gravação do ato em sistema digital de som e imagem. Porque vocês percebam que, na verdade, o problema do surdo é que não sabia se estavam lendo o que ele efetivamente quer, principalmente ele não souber escrever. Agora, com a gravação, basta checar o livro com o texto. E se tiver sinais, como Libras, aí ele entendeu exatamente o que estava lá. Então, os dois artigos são muito bem feitos, são muito cuidadosos com as pessoas com deficiência. Só que, agora nós estamos indo de trás para frente, vamos ver o que acontece no projeto com o testamento público em geral. Vamos ver o que acontece. Você leu o artigo, qual que é o primeiro? O 864, né? Como é que ficou agora o 864 no projeto? O caput fica igual e o inciso 1º, ser escrito e também gravado em sistema digital de som e imagem por tabelião ou por seu substituto legal, de acordo com as declarações do testador, podendo este servir-se de minuta, notas ou apontamentos ao tempo da manifestação de vontade. Ou seja, além do tradicional, ganha-se a gravação do ato, que é o que muitos tabeliões já fazem hoje facultativamente, para ser obrigatório, para confirmar quem estava falando era aquela pessoa que estava livre de coação, induzimento, etc. Depois, Inciso 2º. O testamento escrito depois de lavrado o instrumento deve ser lido em voz alta pelo tabelião ao testador ou pelo testador ao oficial. Em seguida à leitura, o instrumento será assinado pelo testador e pelo tabelião, que deverá obrigatoriamente realizar a gravação do ato em sistema digital de som e imagem. caem as testemunhas? Não vai ter mais testemunhas testamentárias? Fala de testemunha aí, não? Nesse inciso, não. Vai no próximo para ver se fala testemunha. Então, Acabou? É porque o caput aqui não está escrito. Não, Não. Tem mais aqui. Tem mais? O caput mantém igual, eu não lembro se no O caput só vai dizer assim, não. O caput só vai dizer assim. São requisitos essenciais do testamento público, eu não falo testemunha. E depois, o que vem fala depois, Aí então? no inciso 3º, a gravação de sistema digital de som e imagem será exibida pelo tabelião ao testador, que confirmará por escrito o teor das declarações. Também não tem. Acabou a testemunha Acabou o testemunho. testamentária. E o aí que tem mais? dois parágrafos. Parágrafo 1º, a certidão do testamento público enquanto vivo o testador só poderá ser... Para um pouquinho. Aqui tem um grande problema que eu esqueci de falar para os senhores. Quando eu digo que o testamento é público, ele não é de acesso público. Ele é feito por um notário. Ele é público na forma, não público no conhecimento. Quando eu digo que eu quero tornar um ato público, no sentido de conhecido de todos, eu levo ao registro de imóveis, que eu publicizo, ou títulos de documentos, que eu dou publicidade. Publicidade é tornar público. Aqui a forma pública não implica dizer que qualquer pessoa tem acesso a qualquer testamento. Isso é uma grande confusão que o código não resolveu
e que o colégio notarial baixou uma regra, e que hoje é uma das regras mais bem aceitas, que eu posso saber se alguém tem testamento, mas não o conteúdo daquele testamento. O parágrafo que ele está lendo esclarece que o testamento é público na forma, mas não no conteúdo. Ou seja, esse parágrafo já existe hoje, quase que uma prática notarial, mas que era essencial, para não confundir público feito por entidade, por autoridade pública, que é o tabelião, ou público de amplo conhecimento do cidadão e da cidadã. Lê para mim de novo o parágrafo? A certidão do testamento público, enquanto vivo o testador, só poderá ser fornecida a requerimento dele ou por ordem judicial. Agora, depois da morte, se oficia e o testamento é dado por qualquer pessoa. E qualquer pessoa tem interesse em conhecê-lo para poder cumprir. Então, enquanto vivo, há a proteção do sigilo da informação que ali contém. O professor Zeno não defendia o contrário? Não. O professor Zeno era fã dessa ideia. Ele dizia: o maior absurdo é confundir forma pública com ampla publicidade do conteúdo. O Zeno era fã dessa ideia. No livro dele, inclusive, ele põe com todas as letras: o testamento só é público que é feito por uma autoridade pública, mas não de conhecimento de todos. Se eu descubro que, sei lá, uma celebridade fez um testamento, eu peço uma cédula para ler, que interesse eu tenho? Nenhum. Agora, se morreu, daí o testamento é público, no sentido de acesso público. Que mais? Parágrafo segundo. Caberá ao tabelião fornecer todos os recursos de acessibilidade e de tecnologia assistida disponíveis para que a pessoa com deficiência tenha garantido o direito de testar. Bom, ou seja, para a pessoa com deficiência, o que tiver de melhor na tecnologia do momento, para que ela possa testar com ciência do que está fazendo, com proteção e exprimir da melhor forma a sua vontade. Acabou? O 1864, sim, é que foi adicionado um 1864A. 1864A. O que diz um 1864A? Já deu a palavra. Os hospitais, as clínicas, os asilos, as casas de repouso ou os donos da residência em que esteja a pessoa que não possa se movimentar, ambular ou deslocar-se, não podem impedir o ingresso de oficiais que venham praticar atos notariais e suas dependências, cabendo ao tabelião, quando solicitado, identificar-se pelo estabelecimento ou pelos instantes da casa, declarando com precisão quem os contatou e solicitou sua presença. Esse artigo aqui é porque, evidentemente, alguns idosos, não só idosos, pessoas doentes em geral, mas vamos pensar nos idosos, eles vão para casas de repouso, hospitais, e é óbvio que não é você chegar lá e falar assim: estou entrando, quem é o senhor? Não, vim ver. Então, eles estão dando uma autorização, que é muito mais direito público que privado, para dizer que o tabelião pode entrar nesses estabelecimentos e não tem como impedi-los. Por quê? O que a prática mostrava? Quando a família não queria que o idoso testasse, dificultava o acesso do idoso aos tabeliães. Ou seja, porque normalmente esse idoso ia testar em favor de um filho e não de outro, ou de um sobrinho a parte disponível porque os filhos o abandonaram. Então isso aqui é para facilitar o ato de testar pela pessoa idosa, mas não é só idosa, a pessoa que esteja numa situação de enfermidade ou fragilidade. Fala, professor. Quando uma pessoa falece e você não sabe se ela tem ou não um testamento... Você dá uma busca no CNB, Colégio Notarial do Brasil, pelo CPF, e eles te dão o cartório e a data de todos os testamentos que tem essa pessoa. Vamos dizer que uma pessoa morava no interior de São Paulo quando jovem fez um testamento, tudo bem? Depois ela mudou-se para Belém do Pará, tudo bem? Fez outro. Depois ela morreu em Porto Alegre com um terceiro. Você vai ter 3 tabelionatos, cada um com seu testamento para dar. E tem que pedir os 3, viu? Porque não necessariamente o mais novo revoga os 2 integralmente, pode só revogar parcialmente. Professor, existe problema de grilagem de testamento? Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar de testamento que a gente pega um do outro, que falsifica testamento, nunca ouvi falar. O que se diz no velho direito civil era pessoa que se aproveitava de idoso, que estava sozinho, e testava em favor dele. Mas isso, principalmente nos interiores, nos rincões do Brasil, tinha que ser uma situação muito especial. Normalmente eram senhores ou senhoras que não tinham filhos, que estavam sozinhos, e daí algum espectador ia lá e passava o patrimônio. O que tem muita notícia no Brasil, e muito problema inicial, não é com testamento, é com casamento. Tem muito problema no Brasil, que é o cuidador ou cuidadora se casa com o idoso, já no final da vida, não porque quer ser herdeiro, para receber a pensão. Porque vamos dizer que eu seja um aposentado de uma entidade pública, certo? E tenho uma pensão alta. Se eu me caso com alguém, na minha morte, aquele alguém é beneficiado pela minha pensão.
Então tem muitos casos no Brasil que o INSS entra em equação para declarar nulo o casamento por simulação do que casamento previdenciário. Nunca quis casar. Ao invés de ter... Por quê? Vamos lá. O que ele quer de verdade? Deixar a pensão, mas não pode deixar a pensão, porque a pensão depende de direito de família / previdência. Você não pode falar assim, deixo a minha pensão para. Não pode, porque o exame público não parar de pagar nunca. Eu deixo para, então tem regras de dependência econômica, casamento, isso sim, tem muito. Chamado casamento INSS, onde o senhor casou dentro do INSS, para quê? Para receber um benefício. Muito casamento previdenciário. Acabamos, Felipe? Tem mais algum artigo? Não, esse 1864A tem 6 Não, parágrafos, mas é só... Não, isso vamos parar por aqui, eu vou ficar lentinho. Segundo Testamento, o cerrado, o fechado, aquele que a gente não sabe o que está escrito dentro dele. O testamento escrito pelo testador ou por outra pessoa a seu pedido, a seu rogo, e por aquele assinado, ou seja, mesmo que alguém escreva por mim, eu assino, será válido se aprovado pelo tabelião ou seu substituto, observadas as seguintes formalidades. Então eu chego, tenho que levar 2 amigos para o cartório. Aqui está o meu testamento. Tem que deixar um espacinho assim para começar o auto de aprovação. Tá? Não pode fechar tudo, tem que deixar um pedacinho assim, uma linhazinha para começar o auto. Vocês vão ver que é isso. O que o tabelião pergunta? O que está nesse papel que o senhor me entrega é a sua vontade? Livre de impedimento, coação, indução, etc? Sim. Então as testemunhas vão testemunhar, não o conteúdo. Mas o que está lá, que eu não sei, que eu não disse, é o que eu queria. É só isso que elas testemunham. Que aquele papel exibe a minha vontade. E daí? Testador entregue ao tabelião em presença de 2 testemunhas. Que o testador declare que aquele é seu testamento e que quer que seja aprovado. É que esse termo aprovado pode achar que o tabelião vai ler. Não. Aprovação é um ato automático por dizer, é meu testamento, e o tabelião confirma. Ah, é seu? As testemunhas confirmam. E a aprovação pode dar uma ideia equivocada, que ele vai ler o conteúdo para dizer aprova ou não aprova. Não é isso não, tá? Não é isso. Repito, nada impede que o testador de testamento encerrado mostre para o tabelião se fizer o conteúdo. Mas não é obrigação nem dever, tá? E que o tabelião abre, desde logo, o auto de aprovação. Só para dizer, veio aqui tal dia do mês tal, fulano de tal, e disse que aquele era seu ato de última vontade. E daí, na presença de 2 testemunhas, e o leia. Leia o quê? Claro que não é o testamento, senão seria público. Leia o ato, o auto de aprovação, em voz alta. E daí, o auto seja assinado pelo tabelião, pelas testemunhas e pelo testador. No outro, eu assino, as mesmas pessoas assinam o próprio testamento. Aqui não. É o auto de aprovação de que aquele é o testamento cerrado de Maria ou de João. O testamento cerrado pode ser escrito mecanicamente, desde que seu subscritor numere e autentique com sua assinatura todas as páginas. Então ele vai lá, põe no computador e rubrica e assina cada uma das páginas. Página 1, página 2. E ainda fala no final, o meu testamento tem 10 páginas que estão devidamente publicadas e assinadas. Não precisa dizer isso, mas isso é para ficar mais chique. Bom, o tabelião deve começar o auto de aprovação, olha aqui, imediatamente depois da última palavra do testador. Por que imediatamente? Para evitar, em tese, que alguém ponha alguma coisa entre o que disse o testador e a aprovação. Para que surja ali num fill in the blank, apareçam coisas que não estavam. Então, acabou a vontade do testador, começa o auto. Por isso que a gente deixa. O correto é deixar sempre a sua assinatura e uma linha embaixo para o tabelião começar o auto de aprovação do testamento. O tabelião deve começar o auto de aprovação imediatamente depois da última palavra do testador, declarando sobre sua fé que o testador o entregou para ser aprovado na presença das testemunhas, passando a serrar, coser e o instrumento aprovado. Se não houver espaço na última folha do testamento, para o início da aprovação, o tabelião aporá nele o seu sinal público. Ou seja, ele vai pôr um carimbo dizendo, não tem espaço. Deve dizer, o auto de aprovação começa na página seguinte, porque na anterior não havia espaço. Ele menciona, por que não começou logo embaixo? Vocês estão vendo que são formalidades absolutamente medievais, né?
Se o tabelião tiver escrito o testamento a rogo do testador, poderá, não obstante, aprová-lo. Imaginemos que o testamento encerrado, eu chego lá e falo para o tabelião, olha, eu não preferia que o senhor escrevesse. Não há incompatibilidade, tá? Eu preciso tabelião escrever meu pedido e depois aprovar, porque podia ter um problema. Se ele escreveu, tem que ser aprovado em outro. Não. O código permite que o mesmo tabelião escreva e aprove, só para não ter dúvida de validade. Agora, isso é meio estranho, porque, em tese, quem vai levar um testamento encerrado não quer que ninguém saiba, nem o tabelião. Mas não há impedimento que o tabelião lavre e depois aprove. Claro que na hora de lavrar, ele vai lavrar o alto, porque o testamento está escrito a rogo ou a pedido. O testamento pode ser escrito em língua nacional ou estrangeira, pelo próprio testador ou por terceiro a seu rogo. Agora, não pode dispor dos seus bens de testamento encerrado quem não saiba ler ou não possa ler. Vamos supor que eu não saiba ler. Ou seja, com uma baita conjuntivite, alguém tem que escrever. Como é que eu vou saber se está encerrado? Se o que está escrito lá é o que eu quero. Então há uma vedação de testamento encerrado por quem não pode ou não sabe ler. Mas pode ser em idioma estrangeiro. Por que pode ser em idioma estrangeiro? Porque a hora que eu chegar para entregar lá, eu vou dizer para ele, o que está escrito aí em alemão é o que eu quero. E o órgão de aprovação é para dizer, aquele papel é o que ele quer. Ninguém vai estar lendo aquele conteúdo. Se vai dar problema depois, quando abrir para interpretar o alemão, bom, então os senhores imaginem que fazer isso aqui já é uma coisa fora do seu tempo e da sua época. Fazer em alemão é para gerar suicídio dos herdeiros. Bom, pode fazer o testamento encerrado, o surdo-mudo, contanto que o escreva todo e assine de sua mão, e ao entregar ao oficial público ante duas testemunhas, olha aqui uma solenidade, escreva na face externa que aquele é seu testamento e lhe pede aprovação. Então, o surdo-mudo escreveu o próprio testamento, ele vai pôr assim do lado de fora, por favor, senhor tabelião, lavem a aprovação desse testamento perante o João e a Maria, que são desses testemunhas. Vocês viram? São plus, são coisas a mais para garantir que o que está lá é a vontade daquele que declara. Bom, depois de aprovado e cerrado, será o testamento entregue ao testador e o tabelião lançará no seu livro nota no lugar, dia, mês e ano em que o testamento foi aprovado e entregue. Reparem, o livro vai dizer que no dia tal, do mês tal, do ano tal, fulano de tal foi até o cartório e pediu a aprovação do testamento encerrado, perante duas testemunhas. Vai ter lá o nome do testador e das testemunhas. Onde está a cédula? Entregue ao próprio testador. Então, por óbvio que o problema do testamento encerrado vai desaparecer. Porque na hora que eu pedir uma certidão de colégio notarial, fulano testou, vai ter escrito testou, um testamento encerrado, no dia tal. E o conteúdo? Lá vou saber. A gente perde até tickets de estacionamento. Imagina testamento encerrado. Onde é que você vai guardar o testamento encerrado? E pior, se você guardar, tem que avisar alguém onde você guardou. Porque depois de morto você não vai buscar o testamento encerrado. E pior do que isso, você tem que torcer para que ninguém mexa nas suas coisas e não jogue fora. Eu vou dar um exemplo trágico da minha vida, que eu sofri muito. Quando eu era criança, uma vez eu fui viajar e a minha mãe resolveu fazer uma arrumação no meu quarto. É um trauma que eu tenho de infância. E ela pegou todos os meus livros do meu quarto e tirou de ordem para limpar. E os livros ficaram totalmente fora de ordem. Eu voltei, eu tremia, porque a biblioteca estava irreconhecível. Eu passei meses, como eu tinha ordem mental na cabeça, também naquela época eu tinha o quê? 100 livros. Reorganizando. Então o senhor pega o testamento e deixa dentro de um livro. Só ele fala, esse livro ninguém vai ler. Joga no lixo. Acabou. Foi embora o testamento. E pior, daí você tem que falar para a pessoa que tem testamento. Você vai ter curiosidade. Eu chego para ele, que é bem mais novo do que eu, falo assim, Felipe, quando eu morrer, você vai no escritório dentro do livro, do Eleceros Kip Wolf, volume 2, tomo 2, Direito das Coisas, na página 127 tem lá meu testamento. Ele vai passar a vida inteira escrevendo morrer, eu não consigo. Ele vai ficar louco, quer dizer, eu preciso ver o que o Simão escreveu. E daí tem um problema que vocês vão ver comigo na revogação dos testamentos, que o código vai dizer que se eu rompo o testamento, eu abro o testamento e está automaticamente revogado. Só que daí quem disse que fui eu que abri e revoguei, ou foi um terceiro curioso que abriu aquele papelzinho e não revogou? Então se ele aparecer com o lacre rompido, vai ter um debate sobre revogação. Quer dizer, é uma forma muito útil, muito prática de testar. Aliás, eu recomendo a todo mundo que faça testamento encerrado, essa é a coisa mais divertida. Agora, quando, já dou a palavra, o IASP me pediu um parecer, olha que coisa curiosa, para detonar o testamento encerrado,
Eu enganei o Yasper, não parecia favorável à manutenção. Totalmente favorável. Por uma razão muito simples. Alguém faz? Eu não conheço. Mas está lá no sistema, prejudica alguém? Também não. Quem quiser, pode se valer. Porque o testamento cerrado, historicamente, tinha uma utilidade, que é dos livros. Só dá uma utilidade para ele. Reconhecer filho havido fora do casamento. Eu não queria que ninguém soubesse que eu tinha um filho, mas depois da minha morte eu queria todos os direitos desse filho. A sociedade não permitia, então eu faço cerrado. E daí, a cena de abertura, uma vez na minha vida, há muitos anos, mas foi tão bonito isso, eu fui no fórum, e o juiz estava sentado no cartório. Hoje vocês sabem, nem fica fora, nem tem cartório, nem juiz com o eletrônico. Mas naquele tempo, em Ilho Tempo, a gente ia até o fórum. Então estava lá no balcão, eu vi o juiz, doutor Geraldo, dando uma vara para mim, sentado na mesa dos escreventes. Eu falei, o que aconteceu aqui? Será que isso aqui é convenção? Daí eu perguntei para a nossa moça tanto dela, esqueci o nome dela, que era a funcionária sênior do cartório. Eu falei, fulana, o que está acontecendo? O doutor Geraldo está aqui. E naquele tempo a gente ia conversar com o funcionário, trocava presente de Natal, era uma delícia. Hoje, você fala para eles falar com o funcionário, eles desmaiam. Isso eu não falo, mas não consegue falar com o funcionário. Falar! Não é o WhatsApp, não falar. Olhar no olho, eles ficam tremendo. E não consegue falar com mais ninguém. Daí a gente ia lá, a Vera, ela chamava. Eu falei, Vera, o que está acontecendo? Doutor Geraldo, o próprio doutor Geraldo no cartório, é a abertura do testamento cerrado. Daí parece filme da Cariste. Senta o juiz, todos os possíveis herdeiros, ele rompe o plástico, ele quebra o lacre e começa a leiturar. É muito legal. Tirar isso do código é uma tragédia. Não que eu vou fazer, mas porque custa R$1.700. Então, tem um problema. Você faz o testamento cerrado, certo? Para fazer uma brincadeira. Para ter o testamento cerrado, só pergáudio. Depois você vai precisar fazer o testamento de verdade. Daí tem dois. Ah, mas por que fez dois? Não. Eu não vou fazer isso, mas é muito interessante. Fala. Então, o testamento cerrado, eu acho que uma das vantagens principais seria o sigilo, né? Que a pessoa Total. No caso de um testamento público, se uma das testemunhas se briga com o testador e ela Conta pra todo mundo. conta, tipo, tem alguma medida que eu posso tomar contra a testemunha? Nenhuma. Dando moral, se eu quiser. Qual que é a vantagem do testamento público? Basicamente, essa idoneidade, porque eu passo pelo tabelião para saber que eu estou com a saúde mental rígida, que é aquilo que eu quero. Tem duas testemunhas que confirmam. Qual é a vantagem do testamento cerrado? O que está lá dentro só vão saber depois da minha morte. Mas o esquema é tão complicado de garantir que o testamento cerrado apareça na hora certa, que é um risco enorme para o testamento cerrado. É um risco enorme. Assim, ninguém que sã consciência fala para o cliente, teste para o testamento cerrado. É uma loucura isso. É um papelzinho desse tamanho. Ele é dobradinho, costurado e com a cera ele é fechado. Então vem um papelzinho desse tamanho. É menor do que, claro que é menor, do que a capa de cima do livro. É menor do que te entrega. Então é muito perigoso. Eu lembro nesse dia que o Dr. Geraldo foi, abriu mesmo e começou a leitura. Eu fiquei tão encantado que eu passei a tarde ouvindo o testamento. Eu nunca mais ouvi isso aqui, né? Nunca mais ouvi. Quando você vai fazer o testamento cerrado, você pode pedir para o basilhão colocar no livro onde ele vai ser guardado? Não. O auto de lavratura é só para dizer uma coisa. Esteve aqui o doutor Simão com duas testemunhas, me entregou esse papel e disse que era sua vontade. Essa vontade está livre, desimpedida, sem coação. Não vai dizer mais nada. Mais nada. Agora, no sistema eletrônico, o que o senhor pode fazer, penso eu, né? Preparar o seu Instagram, quando o senhor morre, aparece o senhor falando. Meus amigos, porque agora você sabe que morto liga, né? Para as pessoas. Inteligência artificial. Por exemplo, no dia do seu aniversário, seu pai morto liga. Eu falei, Deus me livre não fazer isso. Deixa ele descansando, eu não quero ser parabéns de morto. Mas agora o senhor pode pôr no seu Instagram, quando o senhor morre, o senhor aparece lá, falando, doutor Eduardo, se vocês estiverem vendo esse vídeo é porque eu morri. E o meu testamento está guardado em tal lugar. É todo mundo correr para tentar abrir o seu testamento. Só que tem que avisar para eles não abrirem. Tem que entregar nos autos, fechadinho. Abertura pelo juiz. Não vai sair rasgando tudo para ver o que está lá dentro. Porque tem que abrir com o juiz. É um ato de rompimento do lacre pelo juiz. Dá no seu PC. Tem procedimento, não é brincadeira assim. Não é abrindo e saindo lendo e publicar no site. É toda a validade do testamento. Bom, o que diz do cerrado? Acabou? Mudou tudo. Bom, o cerrado mudou tudo para o seguinte. O Mário disse, Simão, você é a favor de tirar o cerrado? Eu falei, claro que não. O cerrado é o mais legal, é o mais divertido. Ah, vamos deixar o cerrado, vamos. Porque, na verdade, a gente acha que
o que não prejudica, cada um pode fazer se quiser o cerrado, não precisa tirar. Daí ele falou assim, mas eu vou mudar tudo. Eu falei, muda que eu apoio. Como é que ficou o cerrado? 1868. Testamento escrito ou gravado em sistema digital de som e imagem pelo testador será válido se aprovado pelo tabelião ou seu substituto legal, observadas as seguintes formalidades. Inciso primeiro, que o testador entregue a declaração escrita em documento físico ou arquivo digital de som e imagem ao tabelião diante de pelo menos 2 testemunhas. Aqui não. Então, quer dizer, eu posso fazer um testamento cerrado em pendrive. Daí perde o pendrive igual o Bitcoin, né? Então as testemunhas são mantidas no cerrado, né? Sim. Aí esses 2 e 3 são iguais, o 4 alterou. Que o auto de aprovação seja assinado pelo tabelião, pela testemunha e pelo testador ou por outra pessoa a seu rolo. Parágrafo Pela testemunha no singular? Pela testemunha. E lá em cima não fala 2? Lá em cima fala. Revisão de português, boa. Tá bom. Vai anotando aí, Ale, pra te xingar o Mário, porque eu adoro fazer bullying com ele sobre erros de português a partir dele. Adoro. Pelas testemunhas, claro, são duas para confirmar. Não dá para fazer interpretação diferente. Uma só assina. Se eu digo 2 para receber, são as 2 que assinam. Parágrafo único. Quando digitado o testamento cerrado, o subscritor deve numerar e autenticar com a sua assinatura todas as páginas. Quando gravado em sistema digital de som e imagem, deve o testador verbalizar com a própria voz, antes de encerrar a gravação, ser aquele o seu testamento. Esse aí que é o problema, né? Das falsas montagens de voz e de imagem. É desse aí. Você entrega o seu pendrive, quem sabe? Ah, é o seu, é o que eu quero. Daí você vai dizer, mas tem que saber que é ele, porque ele chegou no tabelião e disse, é isso que eu quero. Bom, eu não gosto disso, mas enfim. O que mais nós temos sobre o cerrado? Aí já vai para o 869. O tabelião deve começar o auto de aprovação declarando, sob sua fé, que o testador lhe entregou a declaração escrita em documento físico ou arquivo digital. Porque, repare, se for em arquivo digital, por que vai começar o auto de aprovação depois da última linha? Não tem última linha, é uma mídia. Então uma coisa é se entregar em papel. Agora precisa ajustar o código para entregar em forma digital. É isso que ele vai fazer aí, o auto de aprovação. Ou arquivo de som e imagem para ser aprovado diante das testemunhas, passando a lacrar o invólucro em que inserido o arquivo digital. Então vai ter o pendrive, ele vai serrar o invólucro, porque o papel se costura e põe a cera para fechar. Se for um pendrive, como é que você vai fazer? Fala para costurar, não? Não, é passando a lacrar o invólucro em que inserido o arquivo digital. Então, por exemplo, deve ser um envelope que você fecha e não sei se põe uma cera, como põe o testamento encerrado, então não sei, isso aí vai, bom. Parágrafo único. É permitido ao testador inserir no mesmo invólucro em que colocado o instrumento ou o arquivo digital do testamento outros dispositivos eletrônicos que tenham sido dispostos em favor de herdeiros ou legatários. Meu celular, por exemplo. Eu faço o testamento, pego meu celular hoje, ponho lá dentro, quando eu morrer daqui a 30 anos, isso aqui vai para o Museu do Ipiranga. Eu posso, por exemplo, pôr o quê? Que mídia que você planejou no testamento para alguém? Um pendrive com fotos suas, para matar saudades? Áudios. Posso fazer pendrive com vários áudios? Não, áudios com frases. Para o meu pai, para o meu tio, quando você morre, eles vão ouvindo. Que mau gosto. O que mais? Cabendo ao tabelião mencioná-los no auto de aprovação, Essas outras mídias, né? O áudio pro meu tio. Ainda se fosse xingando o tio era mais divertido do que elogiando, né? Que mais? Aí o 1870 seria revogado, né? Qual que é o 1870 mesmo que foi revogado então? É o da... Se o tabelião tiver escrito o testamento a rogo, vai cair a chance de ele escrever a rogo e ele mesmo aprovar. Vai cair essa dualidade de funções, escrever e aprovar. 1871. O testamento pode ser manuscrito, gravado ou digitado em língua nacional ou estrangeira, em braille ou arquivo digital acessível pelo próprio testador ou por outrem a seu rolo. Vocês repararam que aí inclui que eventualmente tem uma deficiência visual para poder usar das técnicas de testamento cerrado. É uma regra inclusiva daqueles que poderiam testar por, vamos dizer, por linguagem adequada. Né? Que mais?
1872. Quem não saiba ou não possa ler e escrever só pode dispor de seus bens em testamento cerrado gravado em arquivo digital de audiovisual. Bom, você não sabe ler e escrever, mas falando de expressão sua vontade, já que nós trocamos a forma escrita pela forma falada com imagem, não importa mais saber ler ou escrever. Fica inserida a possibilidade dessas pessoas se valerem de testamento cerrado. É assim, isso tudo é muito interessante, mas como ninguém faz testamento cerrado nunca, talvez será que se fizer, eu fico pensando alto assim, em áudio e vídeo vai aumentar o testamento cerrado? Porque repare, a ideia do cerrado é que ninguém saiba o que eu escrevi. Se eu vou ter uma gravação, eu vou ter essa imagem em algum lugar. Já corre o risco dessa imagem ser captada indevidamente. Para depois ela ir para uma mídia social, para uma mídia física. Só que quem disse que quando eu morrer essa mídia física vai ter leitura? Por exemplo, os senhores conseguem ler disquete hoje? Eu tenho um monte no escritório. Não, consegue, mas eu trabalho no cão. Então, essa evolução, ela vai gerando dificuldade. Por exemplo, você fala assim para mim, doutor Simão, eu quero fazer isso errado. Faço por vídeo e imagem ou faço por escrito? Faz por escrito. Por quê? Por razão óbvia. Quem vai saber se essa mídia daqui a 50 anos é a mesma? Existem questões aqui que não são exatamente óbvias, tá? A lei resolve, mas assim, isso não é exatamente óbvio. Por isso que eu sou resistente a isso, mas enfim. Mas também não votei contra, não. Porque é inclusivo, deixa ficar aí. O que mais tem? 1873. As pessoas com deficiência visual ou auditiva podem fazer testamento cerrado por escrito ou por gravação em sistema digital de som e imagem, sendo-lhes facultada a utilização de língua brasileira de sinais, Libras. Portanto, aqui Braille por óbvio. ou qualquer tecnologia. É por óbvio que aqui, se eu vou abrir para a imagem, eu vou abrir também para as técnicas, para as línguas próprias das pessoas com deficiência. Isso tudo não é ruim, não. Eu acho bom, é inclusivo. Mas eu ainda sou daquele que tem um pouco de medo dessas mudanças. Tem mais algum artigo? Não, acabou. depois é o particular, né? Bom, o último testamento é chamado hológrafo particular. É aquele não recomendável de jeito algum, por uma razão óbvia. É um testamento que é feito sem nenhuma chancela da autoridade estatal, que é o tabelião. Nos dois primeiros, vocês viram que o tabelião participa. Um com toda a força possível, que é o público. No outro, pelo menos para provar o auto, para dizer o que está aqui, ou na mídia, nesse caso da mudança, ou no papel, é o que o testador quer. Esse aqui é um que você faz na sua casa, no seu escritório, sem ninguém presente. Ou seja, ninguém presente. Vamos ter essas testemunhas, mas sem nenhum controle da autoridade estatal, que é o tabelião. O que diz o Código Civil sobre o testamento particular? 1871. O testamento particular pode ser escrito de próprio punho ou mediante processo mecânico. Como eu lhes disse, depois da máquina de escrever e por fim o computador, muito difícil manuscrever testamento hoje em dia. Se escrito de próprio punho, são requisitos essenciais à sua validade, que seja lido e assinado por quem escreveu, na presença de pelo menos 3 testemunhas que o devem subscrever. Vocês viram que aqui o controle estatal é o aumento do número de testemunhas. Eram 2 no público, eram 2 no cerrado e agora passou a ser 3 no particular. Se elaborado por processo mecânico, não pode conter rasuras. Claro que se houver uma rasura, quem disse que fui eu o testador que fiz ou alguém que pegou e rasurou a cédula? Quer dizer, pegar um não e riscar e virar um sim, acaba com todo o significado do testamento. Então, na forma mecânica, ele não pode conter rasuras ou espaços em branco, porque o medo do espaço em branco é que algum espaço em branco que tivesse foi preenchido com alguma fórmula que não estava na vontade original do testador. Ou espaço em branco. Deveria ser assinado pelo testador, depois de eu ter lido na presença de pelo menos 3 testemunhas. Deixa eu explicar uma coisa para os senhores. O testamento particular, ele tem o mesmo problema do testamento cerrado, porque a cédula fica na mão do próprio testador ou de pessoa que indicar, certo? Então, com uma diferença. O cerrado, pelo menos eu sei, quando eu puxo a certidão, que alguém algum dia teve num cartório que tinha o testamento cerrado. O particular, simplesmente, se as testemunhas morrem ou esquecem do testamento, ninguém nunca vai achá-lo. Começa aí. Outra coisa do testamento particular. A chance de impugnação é muito maior, porque pode dizer que o testador estava sob coação, sob induzimento, sob medo, ou que naquele dia estava sob psicotrópicos, não sabia o que estava fazendo. Ah, mas Simão, tem 3 testemunhas. Tá, e quem disse que depois a gente vai achar as testemunhas para confirmar isso? E quem disse que as testemunhas não podem ter morrido?
tem todo um procedimento, que talvez eu leia mais para frente do CPC, não agora, eu chamaria dos testamentos em juízo. Tá? Só uma coisa para gente, senhores. Abrir o testamento, só isso é errado. Ninguém abre testamento público e ninguém abre testamento particular. Estão de acordo? Abrir presume-se fechado. Mas, todos os testamentos, particular, público e cerrado, passam por um procedimento judicial que se chama registro do testamento. Então vamos separar as coisas. Quem tem abertura e registro é o cerrado. Estava fechado. O público e o particular não tem abertura, porque já estão abertos, mas tem registro. O registro é um processo em que o juiz vai analisar se o testamento preenche os requisitos formais. Formais. Tem testemunha, se for do cego, houve dupla leitura, se for do surdo. Aqueles requisitos que eu falei para vocês até agora, que eu vim expondo. Tá? Então, cuidado com uma coisa. Quando a gente ainda ia no fórum, tinha uma das varas da família, uma placa assim, desse tamanho. Senhor advogado, não junte o testamento no inventário. Faça o procedimento dos artigos tais do CPC. Por quê? Porque esse procedimento de registro, ele é de todo e qualquer testamento. Público, particular ou cerrado. A sentença que diga, tá ok, terminou o procedimento de registro, vai ser enviado ao inventário, para se dar cumprimento ao testamento. Você não pega e abre o inventário, como fazem milhões de advogados com o CPC, e junta o testamento para dar cumprimento. Não é assim que funciona. Você abre o inventário e pede que ele fique suspenso até que se registre o testamento. São dois juízes, não tem, como chama? Conexão nenhuma, nem pode distribuir para o mesmo juiz, que eles mandam distribuir livremente. Quando o juiz do testamento diz está ok, você junta a certidão de que está ok, na decisão, no inventário. É assim que funciona na prática. O que acontece hoje em dia? Quando eu tenho testamento, o CPC proíbe inventário extrajudicial com o testamento, o que é um erro. Porque o registro do testamento, obviamente, é judicial. Mas o inventário pode ser extra. O juiz autorizando, como hoje ocorre no Estado de São Paulo, já vou contar como mudou essa semana passada. Como hoje ocorre no Estado de São Paulo. Eu tenho um testamento. Eu registro em juízo e digo, juiz, autoriza o inventário extra. Ele autoriza. Contra o CPC. Por quê? Por uma coisa óbvia. Se não há briga, por que obrigar o juiz que tem que cuidar na vara de família e sessões de briga de família grave, abuso de menor, fica cuidando de inventário com maiores capazes? Então a gente pede para o juiz. E a Corregedoria de São Paulo autoriza que você registre. Mas olha, gente, tem que registrar o inventário. Ou testamento, desculpa. O inventário é uma coisa, o registro do testamento é outra. Tem que passar pelo registro. E tem que ter uma certidão do juiz, como nós temos agora, né, Felipe? De registro. E daí você pede para o juiz te libera para o extra. Se não pedir, você tem que fazer judicial como manda o CPC. Agora, mais pode, entretanto, todavia, semana passada, saiu a nova resolução do CNJ, alterando a resolução 35. E que diz, mas isso agora, tá? Semana passada, que mesmo havendo inventário, depois do registro, mesmo havendo testamento, desculpe, vou refazer a frase, mesmo havendo testamento, depois do seu registro em juízo, o inventário pode ser automaticamente extrajudicial. Isso é uma revolução, porque é literalmente jogar fora o texto CPC. Antes eu estava no meio do caminho, a gente registrava e pedia para o juiz, e o juiz liberava. Era o meio do caminho. Agora o CNJ, na última portaria de Salomão, antes de entrar nesse prejuízo do STJ, ele foi e disse, acabou. Basta registrar o testamento e o inventário pode ser extrajudicial. Então, reparem que todo testamento vai passar pela mão do juiz, público, cerrado ou particular, para o registro. Com uma diferença, o público e o particular não são abertos, porque já estão abertos. O cerrado se abre e se registra depois. O que o juiz faz nessa hora? Requisitos formais. Ele não entra nos detalhes, invadiu legítimo, não invadiu, não é o papel dele fazer isso. Por quê? Porque se isso precisar ser feito, vai ser feito uma ação própria. Vamos imaginar um caso, sei lá, de uma nulidade evidente. Um testamento cerrado em que não houve auto de aprovação. Porque também não esqueceu. É nulo.
O juiz, no ato do registro, assim, não se cumpra porque ele é nulo. Está entendendo? Vai para o lixo esse testamento. Agora, mas se não, no testamento cerrado invadiu a legítima. Bom, é ação própria para discutir. Não é o juiz que faz a leitura que vai discutir se invadiu ou não a legítima. Ele faz o mero registro do testamento. E não avaliação se podia deixar, se não deixou. Por exemplo, vamos ver lá, alguém deserta uma pessoa por uma causa que não está no código. Isso não pode. Mas não é esse juiz que vai olhar e falar assim, nossa, desertou, não podia. Ele não faz esse tipo de trabalho. Tanto que se vocês quiserem depois impugnar o testamento, não é no ato de registro. É uma ação própria para impugnar o testamento. Antes tem que ir para o inventário. A gente normalmente vai trabalhar o registro, já põe uma petição carcando o pau no testamento. Mas não é o juiz do juiz que vai fazer isso. É ação própria para invalidar o testamento ou reduzir as disposições testamentárias, etc. Bom, então testamento particular, depois de lido, etc., assinado, morto o testador, 1877. Publicar-se-á em juízo o testamento com a citação dos herdeiros legítimos. Ou seja, ele vai para esse registro no qual são citados os herdeiros legítimos. Se as testemunhas forem contestes de acordo sobre o fato da disposição, ou ao menos sobre a leitura perante elas, e reconhecerem as próprias assinaturas, assim como no testador, o testamento será confirmado. O juiz aqui, por vício formal, pode dizer, testemunha não assinou, não vale. Ou, cadê as testemunhas para confirmarem? Sumiram todas, não vale. Reparem que é tudo formal, tá? Não é saber se estava sob coação, se invadiu legítima, se deserdou. É ato formal. Assinou, testemunha confirma. No CPC de 2015, fiz uma coisa curiosíssima. Esse procedimento do testamento particular não está no CPC. Estava no 73 e não está. Então, hoje, só o Código Civil disciplina as questões das testemunhas no testamento privado, particular. Bom, e se faltarem testemunhas, 1878 parágrafo. Se faltarem testemunhas por morte ou ausência, e se pelo menos uma, lembram-se que são 3, pelo menos uma confirmar, o testamento poderá ser confirmado. Se uma disser, estava lá, assinei, é o que ele queria, ele estava bom, o testamento pode ser confirmado. Vocês reparem? E daí o artigo continua. Se a critério do juiz houver prova suficiente da sua veracidade. Reparem um detalhe. Quando eu digo para os senhores que 2 testemunhas é o número mínimo no público e no cerrado, e 3 é o número mínimo no particular, não tem nota mais prática de dizer, levem mais do que o número mínimo. Porque vejam aqui, são 3. Se eu tiver posto 5, que eu, aliás, eu nunca deixaria que a gente não fazer particular. Mas se ele insistisse, eu quero particular, eu punha 5 testemunhas, porque se desaparecerem 3, pelo menos 2 aparecem. Vocês estão entendendo que eu preciso ter uma confirmação por testemunhas? Então esse testamento aqui, quanto mais testemunha, melhor. Porque maior a chance de confirmação de juízo. Porque se no fundo não aparecer nenhuma testemunha, o juiz não pode confirmar o testamento. Claro que não pode. Quem disse que esse cara não fez com uma arma na cabeça? E as testemunhas com uma arma na cabeça? E quando acabou o testamento, mataram o cara e todas as testemunhas. É filme, né? Mas você está vendo no Disney Channel Only Murders in the Building? Não. Falhas graves. Mas sim, Não tem isso. não tem, né? E é caro, viu, aquilo. Eu tinha no Cairal que eu roubava dele, depois tive que pagar uma nota. Bom, não é que eu roubava, né? Ele me emprestava assim, depois ele me mandou uma fatura que eu estou ferrado. Agora, olha aqui um detalhe. O testamento particular pode ser escrito em língua estrangeira, claro. Só que tem um pequeno problema. Se ele vai ser escrito em língua estrangeira, as testemunhas, as 3, têm que entender o idioma. Senão também ficar lá vendo leitura labial não adianta nada. Agora, aqui acabou o testamento. Mas não acabou por quê? Porque o principal artigo de testamento particular não é nenhum desses. É o chamado testamento do 1879, em circunstâncias especiais. Esse é o testamento que surgiu como, vamos dizer assim, o golpe fatal na formalidade testamentária. Ele surgiu, dizendo que ele não era um testamento particular, o hológrafo, era um testamento especial mal colocado, mas ele está nas regras do particular. Está dentro. Está entre o 1778 e o 1878 e 1880. Ele está nas regras do particular. É um testamento em circunstâncias excepcionais.
O que diz o código sobre esse testamento? Esse testamento é o seguinte: em circunstâncias excepcionais, declaradas na cédula, tem que escrever por quê? O testamento particular de próprio punho e assinado pelo testador sem testemunhas, só de próprio punho, assinado pelo testador sem testemunhas, poderá ser confirmado a critério do juiz. É um testamento estranhíssimo. Por quê? Não há segurança nenhuma da vontade livre, consciente, sem indução do testador. Onde isso acontece na prática, já tem pilhas de julgados validando esse testamento. A pessoa vai passar por um procedimento cirúrgico de alto risco. Ela pega um papel e diz: estou no hospital com risco de morte, etc, etc. E curiosamente, esses testamentos, os 3 casos que eu vi no judiciário, tinham o mesmo objetivo. Estou em meu estado com a fulana e quero deixar para ela a parte disponível. Normalmente são pessoas divorciadas, têm filhos de outra união, mas querem deixar para a companheira ou para o companheiro a parte disponível. Ele data, ela data e assina. Não há testemunhas. Eu chamo de testamento particular em circunstâncias especiais ou excepcionais. Mas está dizer, tá? É por isso que eu estou fazendo isso aqui. Eu estou indo para a cirurgia daqui a 1 hora, não dá para chamar tabelião. Porque se for daqui a 1 semana, tem que chamar tabelião. Está bem claro isso? Não é que eu falo assim, daqui a 1 semana vou passar por uma cirurgia e com risco, não vale nada. Tem que ser hoje. Qual é o problema que o código resolve no projeto desse testamento? O problema é a pessoa não morrer. O problema é a pessoa não morrer. Se a pessoa morre, com um mínimo de segurança, diz assim, chama o médico, o enfermeiro, ele estava bem, estava super bem. Só que era grande cirurgia, ele estava com risco de morte. Ele sabia o que ele queria, sabia, ele dizia, puxa, estou preocupado que não fiz nada para minha companheira. Então vai ouvir lá as testemunhas e o juiz confirma. O problema é o cara sobreviver. Sabe por que o problema é o cara sobreviver? Porque se o cara sobrevive, ou se a mulher sobrevive, aquele testamento não teve nenhum crivo mínimo de segurança. Porque a segurança do particular se dá pelas testemunhas. Aquilo não teve nem o crivo do tabelião e nem a segurança das testemunhas. É um testamento que é o patinho feio dos testamentos. Daí, chegamos nós, nas jornadas de direito civil, antes do código fazer o que fez, e recebemos uma proposta de enunciado. Eu já falei, senhores, eu estou sempre em obrigações, ou parte geral por causa do Paulo Dias. Eu nunca estou fazendo sessões. Mas na plenária todo mundo vota. Inclusive eu estou em obrigações. E veio o enunciado do CJF. E aqui eu faço um parênteses para vocês entenderem. Lê o que está aí no código sobre os 90 dias. 1879. Em circunstâncias excepcionais declaradas pelo testador, o testamento particular escrito e assinado de próprio punho, ou em meio digital, ou gravado em qualquer programa ou dispositivo audiovisual pelo testador, sem testemunhas ou demais formalidades, poderá ser confirmado, se a partir dos demais elementos de prova não houver dúvida fundamentada sobre a autenticidade da assinatura, das imagens ou sobre a rigidez das declarações manifestadas pelo testador. Parágrafo 1. Perde a eficácia o testamento particular. Perde a eficácia. Olha agora que interessante. Se o testador não morrer no prazo de 90 dias, contados da cessação das circunstâncias excepcionais declaradas na cédula ou no dispositivo eletrônico. Por que fala cessa em 90 dias? Vou explicar por quê. Nos testamentos marítimo, aeronáutico e militar, são testamentos especiais, que eu estou testando porque eu não posso me valer das formas ordinárias. E que, evidentemente, eu não dou aula sobre isso, porque a não ser que vocês fizessem aula de comédia. Por quê? Vocês não imaginem que o avião vai estar caindo, eu vou chamar o piloto para testar, porque vai morrer todo mundo. Tá? Vocês não imaginam que o navio vai estar afundando tipo Titanic, que a banda toca e eu testo. Não é isso. É uma situação que eu estou passando mal no voo. Então o avião está em todas as condições de prosseguir e eu vou morrer num infarto, por exemplo. E daí eu chamo o piloto ou o copiloto para no livro fazer o meu testamento. É uma coisa comum, todo mundo faz isso todo dia. Então brincaram comigo, por que o professor Simão só tem testamento marítimo e aeronáutico e não tem rodoviário? Porque rodoviário você desce do ônibus e testa. O problema é que, não, é claro, você está passando lá por... Você está indo para, por exemplo, Ale, você está indo lá para Poços de Caldas, passa mal em Águas da Prata, desce e testa do ônibus. Agora, você está indo para o Nordeste de avião, não fala para o cara, desce que eu preciso testar. Então,
Você vai para Manaus 4 horas de voo, você vai no Novo Testamento. Esses testamentos especiais, aliás, o Brasil só admite um tipo de testamento incompatível, de própria voz, que é o do militar em campanha. Só. Aquela piada que o pai reúne os filhos e começa a testar no leito de morte de própria voz, no Brasil não vale nada. Porque o Brasil, o testamento é formal. Não adianta chegar no leito de morte e falar, a casa A vai para o João, a casa B vai para o... Se eu quiser cumprir isso é porque eu quero, mas não é testamento. Agora o cara na guerra, na situação de guerra, ele pode testar de própria voz. Os testamentos marítimos e aeronáuticos têm que serem compreendidos numa situação excepcional. Se o avião chegou ao porto e eu não morri, eu tenho 90 dias para morrer, para confirmar aquele testamento. Para confirmar o testamento. Se eu não confirmo em 90 dias, ou se eu não morro em 90 dias? Isso aqui, eu acho que se eu não morrer em 90 dias, quer ver o que eu ia dizer aqui? Eu acho tão bonito. Olha, o testamento marítimo aeronáutico ficará sob a guarda do comandante, que entregará às autoridades administrativas do primeiro porto ou aeroporto nacional, contra recibo averbado no diário de bordo. Vocês imaginam? O cara está morrendo no voo para Paris. Não, chegou lá, mas não dá. Esperar voltar para entregar no porto nacional. Caducará o testamento marítimo aeronáutico se o testador não morrer na viagem. Aqui não é viagem, ele está no hospital, então ele vai passar por uma cirurgia. Não morrer na viagem, nem nos 90 dias subsequentes, é a morte mesmo, ao desembarque em terra, onde posso fazer a forma ordinária de testar. Se ele morrer em 90 dias, a lei dá um sopro de vida desse testamento especial. Se ele não morrer, ele poderia fazer outro, público, particular, cerrado. Então aqui o que o código faz? Traz uma regra dos testamentos marítimos e aeronáuticos para o testamento que eu vou chamar de hológrafo especial. Ou morre em 90 dias, e daí o testamento produz efeitos, ou ele caduca. Repararam que isso é uma regra que tem hoje nos testamentos marítimo, aeronáutico e militar. Isso é trazido para o testamento que eu vou chamar de excepcional, em circunstâncias especiais. Vocês vão dizer, mas Simão, o que acontece no projeto com marítimo, aeronáutico e militar? Desaparece. Eles são revogados. Por quê? Porque esses, ao contrário do que eu defendi do Cerrado, que pode ter alguma utilidade prática, esses nunca acontecem. É uma coisa assim, dificilmente alguém está passando mal num avião. Isso é uma coisa trágica. Você está tendo um infarto no voo para Paris, 12 horas de voo. A chance de chamar alguém para testar nesse período é quase zero. Mas eu vou contar uma história que vai ficar gravada aqui. E o Mário me perdoe, vai ficar gravada. Deixa eu ver essa parte. Nós estávamos indo para o Egito. O Mário começou a passar mal no voo. Ele me chama, isso é sério. Fala assim, Simão, eu quero fazer a lista dos meus bens e o destino dos meus bens se eu morrer. Eu falei, Mário, calma lá. Nós não chegamos no Egito ainda, a gente veio para ver as pirâmides, você vai morrer agora. Não, morre depois das pirâmides, pelo menos a gente não perde a viagem. Então calma, toma seu remedinho, passou o negócio. Ele começou realmente a fazer um papel para mim, para dizer qual era a lista de bens e o que eu tinha que fazer com a morte dele. E o outro tema que ele disse, que ele como nervoso, era onde estaria o plano de saúde dele. Mas como eu convenci a só morrer depois do cara, você concorda? Nós somos até o Catar. No outro voo pro cara, o cara morre bem na hora que nós vamos chegar, é uma sacanagem dos coleguinhas de viagem. E ele não morreu, até hoje, tanto que fez o código e tudo. Mas ele queria fazer um testamento aeronáutico, ele chamasse o piloto, para chamar o piloto pela caixa preta do avião, pela coisa do Mário Delgado. Era um dos poucos casos que a lei teria utilidade. Mas enfim, eu fui nomeado naquele momento para cuidar do patrimônio dele. O Mário está vivo, está ótimo, está melhor que eu. Semana que vem, Semana da Pátria, na próxima nós voltamos para falar do codicilo. Eu adoro codicilo. Ô, Fraia, fica com esse.